Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Números 8, a preparação das lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs a lâmpada de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separa os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lave as roupas para que se purifique. Depois eles trarão um novilho como oferta de cereal, da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que o levita impuser as mãos sobre a cabeça do novilho, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele, e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas, e os israelitas serão os meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho, homem, de cada mulher israelita. Todo primogênito de Israel, entre os homens, entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. Eu escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e a seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e levaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritual, movida perante o Senhor, e fez propiciação por eles para purificá-lo. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isto diz respeito aos levitas, homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará a responsabilidade dos levitas. A celebração da Páscoa, Números 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: o israelita deve celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia desse mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuro por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés:
nós nos tornamos impuros por termos tocado um cadáver. Mas por que deveriam ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhe: espere até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Moisés respondeu-lhes: então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês. Ao pôr do sol, comerão cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeça a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. No dia em que foi armado a nuvem sobre o tabernáculo, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Então, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outra vez a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia e de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando elas se levantavam, partiam, conforme a ordem do Senhor. Acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam a sua responsabilidade para com o Senhor, de acordo com as suas ordenanças anunciadas por Moisés. Que o Senhor assim abençoe a sua palavra lida no dia de hoje. Glória a Deus.